Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base a Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículos 1 até o 3. E destacamos o versículo 1 que diz assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. O tema de hoje é: o povo precisa estar conectado com Deus. Melquisedeque, ele aparece pouco na Bíblia. Somente alguns textos falam sobre a existência dessa pessoa. E muito mais porque ele era antes de Abraão, ou especialmente no tempo de Abraão. A Bíblia fala que ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia. Isso não quer dizer que ele não tenha nascido de um pai e uma mãe, mas não foi divulgado. Ninguém sabe de onde surgiu este homem e também como ele parou de existir. Mas o que se sabe é que ele era um sacerdote escolhido por Deus. Ele era um sacerdote escolhido por Deus e rei de uma cidade. Então isso nós sabemos pela Bíblia. E o seu nome é bastante curioso. É a junção de dois nomes fazendo um nome só. É em hebraico. Em vez de ser chamado de Melquisedeque, que o nome original dele é Melech Tzedek, ou então Melech, rei, Tzedek, justiça, rei da justiça. Então o nome pronunciado em hebraico deveria ser assim, Melech Tzedek, ao invés de Melquisedeque. Só que no português fica melhor de pronunciar desta forma. E ele era rei de uma cidade chamada de Salém. Só que este nome Salém, em hebraico, é muito parecido com o nome Shalom, que quer dizer paz. Então, Salém, a pronúncia correta deveria ser Shalem, ou Shalem, ou Shalom, bem parecido com Shalom. Então, Melech Tzedek Shalem. É assim que se deve pronunciar este nome e também a sua cidade. Segundo a Bíblia, ele era um tipo de Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Aliás, achamos que é o apóstolo Paulo que escreveu a Epístola de Hebreus. E este tipo de Cristo não é que ele era igual a Cristo. Ele ocupava as funções que Cristo assumiu. As funções de ser um sacerdote, de ser um intermediário entre Deus e os homens. E ainda mais, ele foi considerado oficialmente o primeiro sacerdote de Deus aqui na terra. E esse primeiro sacerdote foi e abençoou Abraão. Abraão recebeu a bênção deste sacerdote em nome de Deus. Algumas pessoas acham que não precisa mais ter sacerdotes, não precisa existir mais pastores, não é necessário mais. Cada um lê a sua Bíblia e está bom. Mas nós temos que tomar um cuidado, porque se cada um lê a sua Bíblia e está bom, sem algum estudo especial, as pessoas começam a desenvolver certas heresias, certas coisas erradas. Então é preciso que tenha um grupo de pessoas escolhidos por Deus para que eles possam estudar melhor a palavra do Senhor. E também precisamos respeitar o que Deus instituiu. Deus instituiu os sacerdotes. Só que esses sacerdotes do modelo do Antigo Testamento, eles foram excluídos, acabou. Em Cristo, nós não temos mais outros sacerdotes iguais ao do Antigo Testamento, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote perante Deus e as pessoas. Mas Deus instituiu os outros sacerdotes que são chamados de pastores, aqueles que levam a palavra no culto, na vida particular das pessoas, nos aconselhamentos,
nas mensagens e palestras. E estes foram escolhidos também como Jesus escolheu os discípulos para serem apóstolos. E depois dos apóstolos, estes escolheram pastores, como Timóteo, como Tito e assim por diante. Então, a partir de Cristo, é o pastorado que começa. No caso, primeiro os apóstolos, que também são chamados de pastores, para depois serem especificamente chamados só de pastores. Então, nós não temos apóstolos em nossos dias. Tem um ou outro aí que se diz apóstolo. Isso não é verdade. Apóstolos somente são os 12 apóstolos escolhidos por Deus, mais um que é o apóstolo Paulo. O que Deus instituiu deve ser respeitado. E isso tem um sentido verdadeiro para trazer consolo e bênção para as pessoas. Essa é a função do pastorado, trazer consolo e bênção para as pessoas. E isso pode ser feito de forma particular, como no culto, mas sempre anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. E o que é este Evangelho? Evangelho é a boa notícia de que Deus, através de Cristo, perdoa os nossos pecados quando nós estamos arrependidos. Com os sacerdotes de Deus aqui na terra, pela fé, Deus se conecta conosco. Deus tem um jeito especial de trabalhar e Ele manda os seus ministros para que eles preguem o Evangelho todos os dias ou especialmente nos dias de culto. E nós, povo de Deus, precisamos estar conectados com Deus pela fé. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, abençoe-nos para nós respeitarmos as Tuas instituições. Aqui, de forma especial, os ministros da palavra, os pastores, aqueles que o Senhor separou e chamou para que pudessem pregar o Evangelho de forma especial. Ajude-nos a ouvirmos a Tua mensagem e também acreditarmos cada vez mais em Ti, em nome de Jesus. Amém.